Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, pessoal, trazer informações aí a respeito do Bruno Henrique, ele que continua lesionado e não tem data para voltar ainda aos gramados, beleza? Trazer informações aí do canal do Vene Casagrande, que também traz informações dos desfalques do Cruzeiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro hoje pelo Campeonato Brasileiro. Jogo às 9h30 da noite. Mas antes, pessoal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações, que aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Crédito na descrição aí para o canal do Vene Casagrande. Vamos acompanhar. Porque querendo ou não, Caio Jorge seria um Por quê? Vou até perguntar. Por quê? Caio Jorge, baita jogador, atacante que dá muito trabalho, inclusive Leonardo Jardim fez esse jogador crescer muito de produção. Romero nem se fala, o William também é muito bom jogador. Ou seja, Tite tem 3 grandes desfalques para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Confesso para vocês que eu estou curioso para ver qual será a reação da torcida no Maracanã em relação a Gerson. Gerson saiu muito mal do Flamengo, para muitos ele foi traíra, traiu o Flamengo, foi chamado de mercenário, foi para a Rússia, dizendo que, enfim, salário muito maior, 6 meses depois volta ao futebol brasileiro, voltou para o Cruzeiro, que foi o único que teve coragem de pagar o que o Zenit pediu na ocasião. Por falar Zenit, eu lembrei de uma situação aqui. Uma pessoa que foi muito envolvida nessa situação da saída do Gerson foi o Boto. Inclusive o Boto, que muitos cravaram aí que seria demitido antes mesmo da final do Campeonato Carioca, continua trabalhando lá no CT Ninho do Urubu e, pelo que me falaram, tá, tem sido peça muito importante. Óbvio, isso já faz parte do trabalho dele, é um requisito, né, porque ele é o diretor de futebol, mas a relação dele com o Leonardo Jardim está muito próxima. Pessoas dizem que os dois, onde um vai, o outro vai atrás, que o Boto tem sido bem importante nesse início de trabalho do Leonardo Jardim, para ele se adaptar o quanto antes à rotina do Flamengo, à vida do Flamengo, o que é o Ninho do Urubu. Então o Boto continua lá. Eu avisei a vocês que na época eu tinha falado com o BAP havia me dito: não vou demitir não, aqui no entendimento do BAP, o Boto estava sofrendo uma fritação, digamos assim, da parte externa da imprensa brasileira em relação a isso. Então ele não pensava em demitir, inclusive vi vários nomes sendo cavados aí, tá? Nossa, vi cada nome, a cavada atrás da outra. Inclusive tentaram cavar comigo também, e quando eu fui apurar no Flamengo, me falaram: Vene, esquece, enfim, falaram vários nomes. Mas vamos agora para o assunto principal desse vídeo, que é o Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique está fora do jogo contra o Cruzeiro, ele está com uma pubalgia essa que já fez ele ficar ausente nos últimos 2 jogos antes do duelo com o Cruzeiro. E ó, a informação que eu tenho é que não vai voltar rápido não, hein? Vai demorar para voltar, não é um negócio muito simples. Então, Bruno Henrique fora de combate. E muita gente vai dizer assim: mas a fase dele não é boa, não faz tanta falta. Pelo contrário, por característica e estilo de jogo, eu tenho certeza que Leonardo Jardim vai utilizar bastante o Bruno Henrique. Por isso que eu acho que sim, é uma ausência que vai fazer falta ao técnico Leonardo Jardim, até porque, gente, nesse, digamos, dinamismo que é o futebol brasileiro, um jogo atrás do outro, é muito importante você sempre ter peças à sua disposição, o maior número de peças à sua disposição. O Flamengo hoje tem 2 baixas, né? Bruno Henrique, por conta dessa pubalgia, e o Saúl, que, se der tudo certo, volta em abril, não é nada certo. Então, enfim, 2 ausências aí do técnico Leonardo Jardim. Lembrando, o Leonardo Jardim vai comandar um treino às 11 horas da manhã, o famoso ativação muscular, lá no CT Ninho do Urubu. Aí, pessoal, Bruno Henrique não tem previsão ainda de volta aos gramados, né? Não tem previsão de volta para atuar com a camisa do Flamengo. Embora tenha jogo à noite, mas o jogo é só à noite, e ele é adepto dessa metodologia de treino pela manhã em jogos à noite. Então, enfim, ele vai comandar essa atividade. Nessa atividade ele finaliza a preparação e aí ele monta a equipe dele. Quero saber de vocês, se vocês pudessem escolher aí qual seria o time titular para pegar o Cruzeiro nessa quarta-feira. Eu confesso, repito, que eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer com a Arrascaeta. Dei até essa opinião lá no SBT,
no SBT Sport Rio de terça-feira, que eu acho que o Arrascaeta, a versão Arrascaeta 2026 vai ser bem menos protagonista da versão Arrascaeta em 2025 por estilo de jogo. Inclusive contra o Fluminense, estreia Leonardo Jardim, embora tenha sido um pouquinho do que eu acho que o Flamengo vai ser com o Leonardo Jardim, mas a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais abaixo de rotação. E eu creio que... Contra o Fluminense, o Arrascaeta mal pegou na bola, pessoal. Muitas jogadas ali pela ponta esquerda, pela ponta direita, a bola não chegava no Arrascaeta. Ficou bem apagado mesmo, realmente, na partida. Se ele tentar fazer com o Arrascaeta o que ele fez com o Matheus Pereira, não vai dar certo. E, inclusive, na entrevista coletiva, o Leonardo Jardim deu a entender que ele vai revezar bastante Paquetá e Arrascaeta. Paquetá e Arrascaeta. Eu, particularmente, acho que vai chegar num determinado momento que o Paquetá vai jogar na vaga do Arrascaeta, os dois vão ficar ali revezando, Luiz Araújo aberto pela direita, Cebolinha aberto na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Creio eu que o Carrascal e o Gonzalo Plata, se não crescerem de produção, não terão espaço. De verdade. Inclusive, o Jardim disse que não vê o Plata como um homem centralizado, um falso 9, como muitas vezes ele foi escalado nos tempos de Felipe Luiz, que já é uma boa notícia, porque eu também não concordo com esse tipo de improviso, digamos assim, porque o Plata ele não é atacante centroavante. Inclusive, ele, se tem algo que ele precisa melhorar, aperfeiçoar, é a finalização, porque ele não tem característica de botar bola na rede. Ele pecou muito, muito mesmo nos últimos meses em relação a isso. Em 2026 isso chamou mais atenção ainda, e mesmo assim Felipe Luiz insistiu. Bom, galera, quero saber de vocês. É isso aí, pessoal. Essas foram as informações. Bruno Henrique não tem data para voltar. E vou deixar os créditos na descrição aí do canal do Vender Casa Grande, beleza? Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa o like, deixa o seu comentário. E aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.